Boa tarde, crianças. Bem-vindo à nossa primeira aula de vídeo, aula diferente. Espero que ela chegue na casa de vocês, encontre vocês bem, nesse momento difícil que nós estamos passando. A tia Luciene gostaria de, primeiramente, falar como está sendo difícil ficar em casa. Eu sei para vocês também está sendo difícil, mas vamos nos manter calmos, vamos ajudar a mamãe, vamos falar menos, vamos colaborar dentro de casa, vamos ter paciência. Este não é o momento de ir para a rua, a gente precisa cuidar dos nossos vovós, das pessoas que têm problemas de saúde. Nós precisamos cuidar do nosso corpo para a gente também não ficar doente. Vamos prestar atenção nas recomendações, mãozinhas sempre limpas, né? Qualquer sinal de resfriado, não tossir. Gente, educação, lembra? A gente sempre falava não tossir. Agora a gente pode nem colocar a mão, né? A gente fala, colocar a mão não. Vamos colocar o braço. A gente já estava ouvindo falar isso no início das nossas aulas, que tinham pessoas ficando muito doentes, pessoas morrendo. Então, neste momento, vamos redobrar nossa atenção. E a tia Luciene vai começar agora com as aulas, chegando na casa de vocês. A tia Luciene espera que vocês fiquem felizes de me ver novamente, né? E que eu possa auxiliar, né, bastante vocês neste momento. Os pais eu agradeço, muito obrigada, pais, pela colaboração. Obrigada pelo auxílio, vocês estão sendo as nossas mãos, nossa voz dentro de casa, e estamos aprendendo, né? A gente sempre falava, né, dos trabalhinhos de casa. Sei que quem está, a maioria de que está trabalhando agora, já está fazendo isso, já tinha o hábito de ajudar as crianças em casa. Estão vendo, né, a dificuldade nesse momento, mas a gente vai passar por esse momento e vamos seguir em frente e aprender, né, tirar o melhor dessa experiência, né? Futuramente a gente pode estar juntos e concluindo nosso trabalho com a qualidade que a gente quer que tenha e estando próximos. Nesse momento é junto, mas cada um na sua casa. Nesse primeiro momento, vou falar, né, desse novo material. Chegou esse novo material, é um material que a gente estava vendo semana passada, chegou um material complementar. É deduzido que a gente já terminou aquele material, não aconteceu. Então a gente vai usar aquele material como fonte para ver uma explicação a mais, né? Sempre que tiver essa folga, mãe, volte lá no trabalho. Esse novo material tem aí também dizendo que já foi explicado na página anterior que está naquele material. Se você já tem baixado no seu telefone, é só retornar lá e tirar dúvida. Hoje eu vou explicar as atividades que irão acontecer durante essa semana. Nesse primeiro momento, a atividade de hoje e de amanhã. A atividade de hoje vai se iniciar na página 5. A primeira parte da nossa atividade vai ser da página 5, página 13, tá? Então, nós temos hoje e amanhã para fazer da página 5 à página 13. A primeira atividade é um texto. Eu estou com o meu computador aqui do meu lado para visualizar e ler para vocês exatamente o que vai acontecer. É um texto Cidade Maravilhosa. Vocês vão ler, crianças, com atenção, leiam com atenção, leiam mais uma vez. Se precisar, pede auxílio ao responsável para ler junto, mas é para vocês estar lendo, junta de sílaba em sílaba, leia palavra por palavra. Um texto vocês vão reconhecer, depois de começarem a ler, vai facilitar, e você vai responder a primeira pergunta sobre esse texto. Só para falar, esse texto, crianças, vocês não precisam copiar no caderno, é só para ler, tá bom? Leiam e copiem a pergunta e as respostas dessa página. A primeira pergunta: que postagem você faria para o texto Cidade Maravilhosa? Qual é a postagem que vocês fariam? Lá, né, não sei se vocês vão conseguir visualizar as opções para marcar com X. Se vocês tentem desenhar, tá bom? Do jeitinho de vocês, mas tem do modo reconhecível. E você vai marcar com os ícones, esses desenhozinhos que a gente utiliza hoje em dia para nos comunicar pelo telefone, pelo Messenger, né, pelo WhatsApp, né, pelo Face, esses íconezinhos que a gente já sabe qual o significado. Coloque aquele que você acha que tem a ver com o texto. A pergunta é: qual postagem você faria para o texto Cidade Maravilhosa? E a sua postagem é individual. A pergunta número 2: você sabe sobre que cidade esse texto está falando? Escreva o nome da cidade.
vocês identificaram? E vão tentar lá identificar no texto qual é o nome da cidade que o texto Cidade Maravilhosa está falando. E aí tem a nossa roda de conversa. Nossa cidade é mesmo maravilhosa? Converse com o seu responsável, com a sua família, o que ele acha de maravilhoso na nossa cidade, né? E você também pode dar a sua opinião, né? Conversem. Vocês já ouviram essa música? Para você, o que essa cidade tem de mais maravilhoso? É uma música. Você já ouviu essa música? Eu imagino que vocês já ouviram sim. E vamos dizer, o que tem de mais maravilhoso nessa cidade? Na página 6, um momentinho. Na página 6, a primeira pergunta é, você vai colocar lá, encaixe as peças corretamente e descubra o nome da cidade que é falada na música. Você vai juntar, colocar na ordem correta e descobrir o nome da cidade. Se você já sabe o nome da cidade, é só você escrever. Lembrando que nome de lugar começa com letra maiúscula. Cidade é um lugar. Então você deve escrever o nome com letra maiúscula. Lembrando, maiúscula, caixa alta, maiúscula, caixa baixa, né? Minúscula, caixa baixa. Então, quem já utiliza a letra cursiva, também, no uso da letra cursiva, a letra cursiva maiúscula e as outras letras minúsculas, tá? No número 2, você conhece algumas dessas maravilhas que existem na nossa cidade? Encontre o nome delas no caça-palavra. Você vai caçar, né, dentro do caça-palavra, mas não precisa copiar o caça-palavra no caderno, tá? Procure lá e escreva aí embaixo no número 3, identificou, depois que você identificou, aqui, depois que você identificou o nome das maravilhas, você vai colocar lá no número 3. Aí no seu caderno você colocou a pergunta, enumerou e colocou a resposta ao lado que você identificou lá no caça-palavras, tá? Continuando na próxima página, na mesma página número 3, você vai colocar o nome da imagem. Novamente, você vai olhar a imagem e vai completar ligando. Ela não está uma do lado da outra, tá, gente? No desenho, preste atenção nisso. Olha lá, o primeiro desenho é a cadeira, o segundo é um prato e o outro é um carro. Prestem atenção no sonzinho que a letra R faz na palavra e onde ela está encaixada, ok? Eu acho que já pulou uma atividade. Deixa eu ver. Ah, sim. Nessa página, perdão, já pulou. Vamos lá. Preste atenção no som da letra R nessas palavras. A palavra terra, Brasil, maravilhosa e coração. Em cada palavra, o R está em uma posição e o som dele pode ser parecido ou não. E vai ter o uso, né? Na palavra terra. Terra, 2 R's, RR, som forte. Lembra que a gente identificava som forte e som fraco? Na palavra coração, terra, coração. O R tem um som mais fraco, o som é diferente. Como também na palavra maravilhosa, marará, também tem um som fraco. E na palavra Brasil, onde o R ele vem entre uma consoante e uma vogal. E está na família do Bra, Bre, Bri, Bro, Bru. Procure lá o que está pedindo e coloque o R, né, lá no primeiro. O som da letra R é igual em todas as palavras? Ih, a Luciana já deu uma dica, né? Não é. Lá na número 2. Agora, copie as palavras que possuem R de acordo com as informações apresentadas. A palavra que tem o R entre consoante e vogal. Depois, o R que tem RR entre as vogais. E depois vai copiar a palavra que tenha as palavras que tenha R entre vogais. Continuando a atividade, aquela que a gente já começou a explicar. Vai completar a palavra de acordo com o desenho, cadeira, prato e carro. Completar de acordo, né,
completar de acordo com o som do R, que você acabou de ver lá na primeira atividade. Depois você vai continuar escrevendo, ó, escreva as palavras do ditado divertido. Vai olhar o desenho, agora você vai escrever a palavra completa. Primeiro desenho, borracha. No segundo desenho, prato. Terceiro desenho é um quadro. 4 é uma régua. E o 5 é uma corda. Corda. Na próxima atividade da página 8, vamos lá ler. Rio de Janeiro realmente é uma cidade maravilhosa? Prova disso são os cariocas, dando um show de empatia nessa quarentena. Ficar em casa é prova de amor ao Rio de Janeiro e todos os cariocas. Veja algumas brincadeiras que alguns cariocas fizeram para ficar em casa nessa quarentena e complete de acordo com o que é pedido. Brincadeira de cortar bonequinhos de papel. Alice resolveu numerá-los de 2 em 2. Continue a numeração. Isso é uma atividade de revisão. Vocês já fizeram, tá? Vocês já fizeram essa atividade, né? É a sequência que tem intervalos de 2, 3, 4 e 5. Então, na primeira sequência, ela começou 2, 3, 5. Qual é o próximo? Tem que contar de 2 em 2, pulando uma casinha. Depois, a brincadeira de fazer torre no copo, só que antes ela resolveu enumerá-los de 5 em 5. Continue de 5 em 5, 5, 10, 15 e assim por diante, de 5 em 5. Brincadeira do bafo, Larissa resolveu contar cartas de 3 em 3, continua a numeração. 1, 4, 7, olha no intervalo. 5 dedinhos. 1, depois o 4 e por diante o 7. Preste atenção, vocês já viram isso, só é uma revisão. E façam as brincadeiras, né? Vamos fazer as brincadeiras do bonequinho, recortar o bonequinho. É legal fazer, vamos depois distrair no momento de brincadeira, fazer isso. A brincadeira de empilhar copo, ou a brincadeira do bafo, que vocês gostam, né? Vamos lá, vamos brincar dentro de casa. Próxima atividade. Essa atividade está relacionada à página 70, tá vendo que eu falei antes, lá do outro livro. Se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá, que talvez lá esteja de um modo mais simplificado. Vamos fazer um reforçozinho sobre a atividade. E aí, ó, tem um exercício para ser realizado online, né? Quem tiver acesso vai realizar esse exercício online lá, coloca lá, mas ainda deve saber como utilizar esse material. Vou colocar a câmerazinha lá no R-Code. Material complementar, a gente continua aqui. Uma das brincadeiras que Larissa está fazendo em casa nessa quarentena é a brincadeira de acertar o alvo. Essa atividade da página 9, você pode deixar para outro dia. Se você não conseguiu, você vai ter que fazer eles, né, no mesmo dia. É muita atividade para fazer uma sequência e fica cansativo. Então, vai dividir nos 2 dias. Essa atividade aqui, voltando lá. Esse desenho, se você quiser desenhar, ok, perfeito, desenhe. Mas se não, observe com atenção e depois copie as perguntas que estão embaixo, né? Você reparou que o centro do alvo tem um desenho de um vírus? É esse vírus, né, gente? Tudo para acertar esse vírus, né? Vamos lá, acerta esse vírus. Será que você acerta o nome desse vírus? Vou te dar 2 dicas. Começa com C e termina com S. Então, gente, te falo o tempo todo o nome do vírus. Vocês conseguem escrever o nome corretamente? Então, vamos lá, escreva o nome corretamente. Depois você vai responder, olhando lá no joguinho do Acerto Alvo, quantos pontos fez Larissa? Depois, quantos pontos fez a mãe de Larissa? Depois, quantos pontos fez o avô? Qual dos 3 venceu a brincadeira? Qual foi a diferença de pontos entre Larissa e a mãe? Ó, matemática, gente. Qual foi a diferença de pontos entre a mãe e o avô? Lembrando qual é a diferença? Quem fez mais, quem fez menos, né? Qual é a diferença? Vamos lá, vamos fazer. A Luciane vai dar a dica do primeiro. Qual foi a diferença entre o ponto da Larissa e da mãe? Vamos lá. Quantos pontos fez a mãe? A mãe fez
Quantos pontos? Cadê a setinha? A mãe fez, ela jogou 5. Ela jogou 3 vezes, acertou 5, 5, 5. A mãe fez 15. A Larissa acertou 10. E ela acertou uma no 5 e uma no 1. Então, ela acertou 10 mais 5, 15. Mais 1, 16. Então, a Larissa acertou mais do que a mãe. Qual é a diferença de ponto? A mãe fez 15, a Larissa fez 16. Qual a diferença? Tem dúvida? Faça uma reta numérica de 1 até o 16 e veja quantos pontos tem do 15 para o 16 e você vai achar a resposta, tá ok? Próximo, aí continua respondendo quem marcou menos pontos. Próxima atividade. Nessa quarentena, a Letícia organizou os livros que tinha em casa para realizar suas leituras. Ela encontrou 12 gibis, 5 livros de passatempo, 3 livros de colorir, 22 livros de historinha. Você vai completar a tabela. Com essas informações, você vai colocar quantos de gibis, quantos de passatempo, quantos de colorir, quantos de historinhas. E aproveitando que a Letícia leu tanto, você tem algum desses livrinhos em casa? Aproveite para ler também. Treinando a leitura e se distraindo. Ler é muito bom, faz a gente sair da nossa casinha e viajar pelo mundo inteiro. Agora, vamos responder as perguntas. Sobre lá a tabelinha que nós completamos. Qual é o tipo de livro em menor quantidade? Olhe a tabela que você preencheu e coloque aqui o tipo do livro. Se é um livro, se é um gibi, se é um passatempo, se é um livro de colorir, se é um livro de historinha, tá? Qual o tipo de livro que Letícia tem em maior quantidade? Olha a tabela e responda. Pela quantidade dos tipos de livros encontrados na casa de Letícia, podemos dizer que ela gosta mais de que tipo de livro? Não é que a gente vai descobrir isso. Como é que a gente descobre o que a pessoa gosta mais? Se eu gosto mais de comer uva, o que mais eu compro na minha casa? O que tem mais na minha casa que eu gosto mais de comer uva? Pensando nisso, olha só, tem uma dica, tá? Agora vamos fazer o cálculo. Qual a quantidade de gibis e livros de colorir juntos? Vai colocar a quantidade de gibis nesse e a quantidade de colorir nesse. Vamos somar a lição, da lição. Vamos somar e mais gibi, mais livros de colorir. Qual é o resultado? Colocando os números, tá, gente? Temos a dica. Essa atividade está relacionada à página 37. Olha lá, dá para retornar na página 37, ok? Material de complementação escolar, né? Ixi, eu sinto toda hora lendo o título. Vamos lá. Novamente temos uma historinha em quadrinhos. Leiam com atenção, bastante atenção. Vejam o desenho, que é o desenho da historinha dos quadrinhos. Dá muita dica pra gente do que está passando. Então leiam, são pequenos, né? Pequenos textos, frasezinhas. E ele vai estar te dizendo o que está se passando no texto. Leia com atenção. E aí a gente vai responder. A expressão da menina no quadrinho 5 demonstra que ela estava... Aí, gente, vamos lá. Ela estava triste, animada, desanimada ou arrependida? Você leu? Responda lá a resposta, certinha. Na número 2, leia a palavra Súria. Leia a palavra que Súria é o nome da menina, usou para criar sua poesia. Qual foi a palavra que a Súria usou para criar poesia? Você lê o texto, você vai saber a resposta. E aí você vai lá e ali você pintaria, né? No seu caderno você pode só escrever a palavra, tá? Escreva a palavra, leia qual foi a palavra que ela escolheu e coloque embaixo da pergunta só escrita o nome da palavra que ela escolheu, tá? O que essas palavras têm em comum? Agora você vai ler todas as 4 palavras e vai procurar o que elas têm em comum. Já está sinalizado lá no texto, lá na frase, as palavrinhas já estão lá em destaque, o pedacinho que elas têm em comum, tá? Aí você vai colocar essas letrinhas dentro de cada quadradinho. Quais são as últimas 3 letras de cada palavra?
Tá? Entendido? Número 5. Essas palavras terminam com sons iguais. Isso faz com que essas palavras rimem umas com as outras. Marca a opção que rima com a imagem em destaque. E aí, gente? O que rima com as letrinhas que você encontrou? Rato, cola, elefante ou bola? Vamos lá? Rato, cola, elefante ou bola? É um rato mesmo, né, meus amores? É um rato, cauda de rato. É um rato. E aí? Qual é que rima? Ó, as últimas 3 letras de cada palavra. Preste atenção, vamos lá completar. Produção textual. Produção textual. Vocês vão olhar, né? É um texto que não tem palavras, né? É um texto que você entende só acompanhando o esquema de cada quadrinho na sua imagem, as expressões do personagem. E aí, vocês vão lá. Essa história é uma tirinha do Gato Garfield. O Gato Garfield é a estrela de uma das tirinhas mais famosas da história, sendo publicado em 2.570 jornais de todo mundo. 2.570 publicações em jornais. São jornais. Jornais a gente já fala assim: Jornal O Dia, o Globo, o Extra, o Povo. Esse tipo de jornal, aquele jornal impresso. Então, em todo mundo, 2.570 jornais publicaram. Então ele é muito famoso. Certamente vocês também conhecem. Esse gatinho bem, né, terrível. Antes de iniciar um texto, é importante planejar o que você vai escrever. Para ajudar nesse planejamento, converse com seus familiares sobre essa tirinha e responda as perguntas a seguir. Você vai responder cada pergunta. Primeira pergunta: qual o título que você daria a essa história? Então você vai olhar a história e vai fazer o nome de um título que tem a ver com a história, gente. Não é qualquer título. Você tá lá com Gato Garfield, você não vai escrever lá a menina, né? Não tem nada a ver. Então preste atenção no texto.